Olá! Hoje a gente vai desenterrar uma arte quase esquecida. Mas olha, pode esquecer aquela imagem de livros velhos, cheios de poeira e equações que ninguém entende. E se a lógica for, na verdade, a ferramenta mais prática que existe para o nosso dia a dia? É exatamente isso que vamos explorar aqui, a lógica como uma habilidade para a vida real, para pensar melhor. Tá, vamos direto ao ponto. A pergunta de US$ 1 bilhão é: para que serve a lógica? Sério, no mundo que parece funcionar à base de emoção, de opinião, de fake news, por que alguém deveria se importar com as regras do pensamento claro? Bom, é exatamente o que a gente vai descobrir. E aqui a gente já tem uma resposta bem ousada. O legal dessa frase é que ela vira de cabeça para baixo o que a gente costuma pensar que é prático. Pensa bem, pensar é a única coisa que a gente faz o tempo todo, não importa a situação. Então a lógica deixa de ser só uma matéria chata da faculdade e se torna a arte de arrumar a casa, de organizar nossa própria mente. E aqui tem um ponto que, olha, é um tanto preocupante. O material que a gente analisou mostra que, nas últimas 4 décadas, as habilidades de leitura e escrita caíram bastante. E, segundo o autor, isso não é uma coincidência. Aconteceu justamente na mesma época em que o ensino da lógica tradicional, essa lógica mais prática, foi sendo deixado de lado. Parece que a capacidade de pensar com clareza é algo que precisa ser ensinado e, claro, praticado. E isso nos leva a uma distinção que é crucial. Não existe só uma lógica. Hoje em dia, a gente tem basicamente duas abordagens bem diferentes. De um lado, uma arte antiga, feita pra gente como a gente. Do outro, uma ciência nova, super especializada. Vamos entender melhor essa história. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito perfeito. A lógica socrática, que vem lá de Aristóteles, usa a nossa língua, a que a gente fala no dia a dia. Ela se preocupa com o significado das coisas, com o conteúdo do que a gente está discutindo. Já a lógica simbólica é quase uma matemática do pensamento. É super poderosa para especialistas, mas para analisar uma conversa ou uma notícia de jornal, ela não é tão intuitiva, sabe? E olha, essa não é uma opinião qualquer não. Como a gente vê aqui, até os especialistas da área reconhecem. Para a vida real, a lógica simbólica tem seus limites. Ela é uma ferramenta fantástica para coisas específicas, mas não para o tipo de raciocínio que a maioria de nós usa o tempo todo. Agora, aqui a coisa começa a ficar bem estranha e fascinante. A lógica simbólica, por focar só na forma, na estrutura, pode chegar a umas conclusões que desafiam totalmente o nosso bom senso. Se prepara para aquele momento em que a cabeça faz clique. Dá uma olhada nesse exemplo. Na lógica simbólica, uma premissa totalmente absurda, tipo cães não têm 4 patas, pode levar a uma conclusão válida, como Lassie é um cão. Ué, como assim? É que para esse sistema, não importa se as ideias fazem sentido no mundo real, ele só olha para a estrutura, para o esqueleto do argumento. É o tal paradoxo da implicação material. E aí a lógica socrática, que foca no conteúdo, se mostra bem mais intuitiva para a gente. Então, ok. Vamos deixar esses paradoxos de lado um pouco e focar no kit de ferramentas prático que a lógica socrática oferece. E o mais legal é que é surpreendentemente simples. Ela se baseia em 3 processos básicos da nossa mente que, na verdade, todos nós já usamos o tempo todo sem nem perceber. Funciona assim, ó. Tudo começa com a simples apreensão. É quando a gente entende um conceito, uma ideia, tipo homem. Isso nos dá um termo. Depois vem o julgamento. A gente pega 2 termos e conecta eles para afirmar alguma coisa, tipo, todo homem é mortal. Isso cria uma proposição. E por fim, o raciocínio. A gente usa essas proposições para chegar numa nova conclusão. Essa é a base de todo o pensamento organizado. Esse slide aqui ajuda a visualizar tudo. O termo é o tijolinho básico. A proposição é a parede, feita de tijolinhos. E o argumento é a casa inteira, feita de paredes. É uma estrutura de blocos de montar, onde cada peça se encaixa na outra. Simples, elegante e muito poderoso. Certo. Agora que a gente já tem o nosso kit de ferramentas, vamos colocar a mão na massa. Uma das coisas mais úteis da lógica é aprender a identificar argumentos ruins, as famosas falácias, que a gente encontra por aí todo santo dia, seja numa discussão, na mídia ou nas redes sociais. E vamos começar com uma clássica, o ad hominem. Sabe quando acontece? É quando alguém não consegue rebater uma ideia e, por isso, resolve atacar a pessoa que está falando. É um desvio, uma tentativa de tirar o foco do que realmente importa, que é a validade do argumento. E esse exemplo é perfeito. A experiência pessoal de alguém até pode ser relevante, claro, mas ela não invalida do ponto de vista lógico um bom argumento ou um bom conselho. Atacar a condição da pessoa em vez da qualidade da ideia dela é uma falácia da ad hominem pura. Outra falácia que a gente vê toda hora é a do espantalho. Isso acontece quando alguém pega o argumento da outra pessoa
distorce, cria uma caricatura, uma versão bem mais fraca e fácil de atacar, e aí ataca essa versão distorcida. É muito mais fácil derrubar um boneco de palha do que lutar com uma pessoa de verdade, né? Agora, olha que coisa fascinante. Lá nos debates medievais, existia uma regra de ouro para evitar exatamente isso. Antes de criticar um argumento, a pessoa era obrigada a resumir a posição do oponente com as próprias palavras, de um jeito que o próprio oponente concordasse e dissesse: é isso mesmo que eu penso. Isso força uma compreensão real antes do debate. Uma prática que cairia muito bem nos dias de hoje, não acha? Então, no fim das contas, qual é a grande vantagem de resgatar esse jeito de pensar? É sobre alinhar nossas ferramentas de raciocínio com o jeito que a gente de fato vive o mundo e conversa com as pessoas. É sobre pensar de um jeito que é, na sua essência, humano. Eu adoro essa história. O personagem, Messias Jourdain, não aprendeu a fazer algo novo. Ele só descobriu o nome daquilo que ele já fazia a vida inteira sem saber. E a grande sacada é essa. Todos nós já usamos a lógica. Aprender sobre a lógica socrática não é como aprender uma língua nova. É como finalmente estudar a gramática da nossa própria língua. E assim a gente chega na ideia central. A lógica socrática não dá um cérebro novo pra gente. Ela nos dá um manual de instruções pro cérebro que a gente já tem. É a arte de tornar consciente, organizado e claro todo aquele processo de pensamento que já acontece aqui dentro o tempo todo. No fundo, é uma ferramenta para o autoconhecimento. E para fechar, vamos ficar com essa reflexão. A fonte nos lembra dessa ideia de Aristóteles. Fazer perguntas está no coração da lógica e da nossa própria natureza. Se os deuses não precisam perguntar e os animais não conseguem, nós humanos vivemos exatamente nesse meio, no espaço do questionamento. E a pergunta que fica no ar é: se a gente perde a capacidade ou até a vontade de questionar, de usar a lógica para investigar o mundo e a nós mesmos, no que a gente se transforma?